Faxineira algemada descobre ajuda inesperada do bebê de um milionário emocionante. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e Maria, com seu uniforme simples e sorriso forte, estava no coração do luxuoso escritório onde trabalhava como faxineira. Ela sempre encarava sua rotina com coragem, ciente de que cada movimento de vassoura e cada gota de detergente era um passo rumo ao sonho de proporcionar uma vida melhor para sua filha, Ana. Contudo, o ambiente opulento e cercado por elite a fazia sentir-se ainda mais invisível. As conversas do alto escalão ecoavam pela sala, como se tivesse uma barreira invisível a separá-la de um mundo que não a reconhecia. Um grito cortou o ar. Um milionário, conhecido por sua frieza, estava tendo uma discussão acalorada com seu assistente. As vozes subiam de tom e Maria, animando-se a acreditar que era apenas mais um dia no escritório, sentiu um arrepio. Dá-lhe balde e esfregão, enquanto tentava ignorar os olhares mistos de desprezo e curiosidade. Mas, naquele momento, a tensão explodiu. Antes que pudesse entender, uma bolsa caiu e o som de um objeto se quebrando fez o clima mudar. Maria estava ali, no lugar errado e na hora errada, e tudo desmoronou. Ela roubou! O grito do assistente cortou o silêncio como uma faca. Maria, sentindo o mundo girar ao seu redor, tentava protestar, enquanto policiais a algemavam com a rigidez de um pesadelo que a acompanharia por toda a vida. O coração disparado e a respiração ofegante eram a sua única companhia. Tentou explicar-se, mas todos a viam como a faxineira invisível, alguém que não tinha voz, apenas sombra. A elite do prédio se uniu e um círculo de julgamento se formou contra ela. Levando-a para a mansão do milionário, Maria estava em estado de desespero. O lugar era de uma opulência quase sufocante, mas o olhar inocente de um bebê, filho do milionário, a desarmou. Algo naquele pequeno ser, com um sorrisinho sincero, captou sua angustiada alma. Em um instante transformador, uma conexão pura nasceu, e o peso da injustiça ficou ligeiramente mais leve. O bebê não sabia da luta de sua mãe, mas seu riso parecia ecoar como um lembrete da esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando finalmente conseguiu recuperar a liberdade, Maria decidiu que não seria mais uma vítima. Com sua força renovada, buscou ajudar aquela família que antes a desprezava. Com uma habilidade artística latente, teve a ideia de criar um projeto social, unindo todo mundo em torno de uma causa. Maria, sua liderança começou a brilhar, e até mesmo o mais frio dos aristocratas começou a enxergá-la com outros olhos. Mas assim que parecia que tudo iria se estabilizar, uma crise estourou com um segredo obscuro sobre a família do milionário vindo à tona. Maria se viu novamente em uma encruzilhada, onde não só sua dignidade estava em jogo, mas também a nova amizade que construía havia pouco. Olhando para o bebê, que agora parecia um farol de esperança em meio à tempestade, Maria sentiu que tinha que fazer uma escolha: permanecer no caminho de transformação ou lutar por justiça. O que será que ela decidirá? A atmosfera na mansão estava pesada, e o silêncio se fez presente como uma tempestade prestes a estourar. Maria olhava para o bebê, seus olhinhos brilhando de inocência, e sentia o peso da responsabilidade crescer em seu coração. O escândalo que se aproximava não era só sobre ela, mas sobre todos que estavam ali, e principalmente sobre a vida daquela criança. As notícias sobre a crise financeira da família do milionário se espalharam como fogo em palha seca. As especulações eram muitas, mas o que mais pesava para Maria era saber que esse segredo poderia destruí-los. Ela lembrava dos olhares de desdém que recebia ao entrar naquele escritório luxuoso, mas sentia que um novo ciclo se iniciava. Ao invés de ser apenas a faxineira, ela poderia ser a voz da mudança. Se eu não agir, quem fará? Pensou, sua visão embaçada pelas lágrimas que ameaçavam escorregar pelo rosto. Maria decidiu que era hora de agir. Não poderia deixar que a injustiça ficasse impune.
Sentiu-se forte e a chama de sua coragem reacendeu, dando vida a um plano. E se pudesse criar um movimento que unisse as duas classes? Pessoas de diferentes mundos se unindo por um objetivo maior, a solidariedade. Reunir pessoas e criar uma rede de apoio não seria fácil, mas depois de tanta luta, sua garra agora brilhava mais do que qualquer ouro que a elite poderia ter. Maria começou a fazer o levantamento de pessoas dispostas a ajudar, familiarizadas com a luta diária. Ela sempre acreditou que até mesmo as mais pequenas ações podem gerar grandes efeitos, e essa convicção se tornava ainda mais forte. 8 dias após o início da campanha, Maria organizou um evento na praça central da cidade. O projeto social, intitulado Mãos que Ajudam, prometia atrair a atenção de todos, de nobres a humildes. Quando os flyers começaram a circular, as reações foram diversas. Muitos se prontificaram a participar, mas outros olhavam com ceticismo. Ela é só uma faxineira, murmuravam. O dia do evento chegou, o sol brilhava e Maria estava nervosa, mas cheia de determinação. As mesas estavam montadas, a comida servida e muitas pessoas começaram a chegar. A diversidade de rostos refletia a esperança que ela havia semeado. Entre esses rostos estavam também alguns dos que antes faziam parte da elite, pessoas que deram apoio à sua nova empreitada. Com um microfone em mãos, Maria começou a falar. Sua voz tremia, mas a emoção era palpável. Hoje estamos aqui por uma razão, não apenas por mim ou pelo bebê. Estamos aqui por cada um de vocês. Cada um tem uma história para contar, uma razão para lutar. Vamos juntos mudar a visão que tem de nós. Os aplausos acompanharam suas palavras e um brilho tomou conta de seus olhos. Ela viu pela primeira vez uma nova perspectiva surgindo naqueles que a cercavam. Maria estava se transformando em uma líder. Entretanto, quando tudo parecia estar tomando forma, o assistente do milionário apareceu, emburrado e com um olhar desafiador. Ele não estava ali por acaso. Um novo jogo começava e os ventos sopravam contra Maria. "Você realmente acha que pode mudar alguma coisa?" disse ele com uma voz sarcástica. Maria respirou fundo, sentindo que a batalha estava apenas começando. E ali, em meio a tantas pessoas que tinham se juntado a ela, decidiu que era hora de confrontar não apenas seus medos, mas também esse novo desafio que se apresentava. Ela estava prestes a descobrir que o que estava em jogo era muito mais profundo do que apenas um escândalo familiar. Era sobre a luta de todos ao seu redor. E a cada passo, a linha entre o certo e o errado começava a se confundir. O que será que viria a seguir neste embate entre elite e humildade? O olhar desafiador do assistente cravou-se em Maria, como se ela fosse um alvo fácil. O murmúrio na multidão aumentou. Algumas pessoas trocavam olhares, outras sussurravam palavras de desaprovação. Maria, porém, percebeu que aquele momento não era apenas um embate entre ela e o homem que parecia representar todo um sistema em crise, mas uma chance real de conexão entre os mundos que até então viviam distantes. "Eu acredito que podemos fazer a diferença", respondeu Maria com a voz nitidamente mais firme. "Cada um de vocês aqui sabe que a mudança começa de dentro. Não estou aqui para competir com a opressão, mas para transformá-la em empatia." A multidão começou a aplaudir novamente e a energia parecia pulsar, aquecendo o ar ao redor. Maria sentiu seu coração acelerar. Era a chance de trazer mais gente para o seu lado, de fazer com que as palavras ganhassem peso. Ela viu pessoas se aproximando, com expressões sérias, interessadas no que ela tinha a dizer. A incerteza começou a recuar. Essa era a oportunidade que ela sempre esperou. No canto da praça, uma mulher de vestido longo estava observando. Com olhos vidrados, ela parecia absorver cada palavra que saía da boca de Maria. A lembrança de uma vida mais simples talvez tivesse acendido algo nela. Maria fez contato visual e, naquele instante, um sorriso tímido brotou nos lábios da mulher. Essa conexão passou um raio de esperança por ela e fez o peito de Maria se encher de fé. Quando o assistente do milionário começou a lançar dúvidas, outras vozes começaram a ecoar indignadas. "Ela tem razão", gritou um jovem.
Todo mundo aqui já passou por algo assim, e se não nos unirmos, nada vai mudar. Aquela corrente de apoio crescia, uma onda imbatível de solidariedade que quase ofuscava a negatividade que o homem trazia consigo. Mas o assistente não desistiu tão facilmente. Ele se adiantou mais. Vocês realmente acreditam que uma faxineira pode mudar a ordem natural das coisas? Olhem ao seu redor. A elite sempre estará no topo, e isso não mudará por uma simples reunião. Desçam da ilusão. Silêncio! Gritou Maria, a força de suas palavras reverberando. Descer da ilusão não significa aceitar a opressão. Nós somos a mudança, e a mudança começa quando deixamos de lado nosso medo para nos unirmos como um só. Aquelas palavras se tornaram um grito de guerra. Maria sabia que a vida daquela criança, pequena e inocente, simbolizava tudo o que eles estavam lutando para defender. O murmúrio daquelas vozes se transformou em uma única frase, ecoando na praça. Unidos somos mais fortes. A mulher do vestido longo se aproximou de Maria, com lágrimas nos olhos. Eu tenho uma ideia que pode ajudar, disse, quase sem fôlego. Era o que Maria precisava. Um momento ímpar de transformação. As ideias começaram a fluir e a revolução que ela havia sonhado começou a tomar forma. Mas, enquanto a multidão se envolvia nas novas propostas, uma presença familiar se aproximou da cena. A figura de Pedro, o irmão de Maria, apareceu com um olhar sério e preocupado. Maria, precisamos falar agora. A tensão aumentou. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão urgente? Seu coração disparou. O que Pedro tinha a dizer poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para todos que estavam ali. O que exatamente ele sabia que poderia fazer essa atmosfera tão branda se tornar densa novamente? Maria virou-se rapidamente para Pedro, os olhos arregalados de expectativa e preocupação. O que foi, Pedro? O que aconteceu? As palavras mal saíram de sua boca, mas a intensidade do olhar do irmão disse tudo. É sobre a nossa mãe. Ela não está bem. Estão dizendo que pode ser sério e precisamos voltar para casa, respondeu ele, respirando fundo, como se as palavras pesassem um caminhão. Aquela informação chegou como um soco no estômago de Maria. O calor da multidão, a energia das vozes erguidas, tudo perdeu o ritmo em um instante. Eu não posso, Pedro! Olha para tudo isso! Apontou ela para os rostos ansiosos ao seu redor. As pessoas estavam unidas, lutando, acreditando que podiam mudar suas vidas. Era a oportunidade que ela sempre sonhou e não podia simplesmente deixá-la passar. Não é só sobre você, Maria, é nossa mãe. A frustração na voz dele era palpável. Ele olhou em volta, captando as expressões preocupadas da multidão, e disse: ela precisa de nós. Isso aqui der errado. E se você não conseguir? Maria respirou fundo, lutando com a tempestade de emoções dentro de si. O amor pela mãe competia com a paixão pela luta. Mas pode ser que, se tudo isso der certo, poderemos dar à nossa mãe uma vida melhor, um futuro diferente para todos nós, declarou, com o coração acelerado enquanto a tensão aumentava. No entanto, enquanto olhava nos olhos de Pedro, percebeu a verdade pesada. A luta deles sempre estivera ancorada nas relações familiares. Eu não posso deixá-la sozinha, mas e se a luta leve a algo maior? E se a mudança chegar agora? Eu não sei o que fazer. As palavras saíram como um desabafo, carregadas de incerteza. Pedro deu um passo à frente, segurando os ombros da irmã. Se você não for, nunca saberá. Mas também, o que você fará se não estiver aqui quando nossa mãe precisar? A decisão é sua. Porém, você não pode deixar que o medo decida por você. Aquela última frase ressoou como um sino em sua mente. Do outro lado da praça, a mulher do vestido longo observava, perplexa com a cena. Sua expressão mudou de esperança para preocupação. Ela se aproximou lentamente e, com um toque suave no braço de Maria, falou: a vida é feita de escolhas, moça, e cada escolha carrega consigo as consequências. Talvez você tenha que fazer a escolha que mais pesa em seu coração. O olhar de Maria balançou entre a multidão animada e a preocupação genuína que ela tinha com sua mãe. O brilho de esperança em todos aqueles rostos que havia acendido uma chama dentro dela, agora parecia distante.
Pedro, eu preciso de um tempo para pensar, disse, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Numa fração de segundo, um grito de um bebê cortou o ar, e Maria virou-se rapidamente. Seu coração disparou novamente. O milionário que o assistente representava tinha um filho pequeno, e a mulher do vestido longo, com um brilho no olhar, parecia adorar o menino. A conexão que havia entre eles parecia mágica e, de repente, uma ideia brilhante surgiu na mente de Maria. Pedro, talvez possamos trazer uma mudança de uma forma inesperada. Sua voz, embora ainda hesitante, começou a ganhar força. Se o bebê for uma parte disso... O irmão a interrompeu, confuso. O que você está dizendo, Maria? A multidão estava aguardando, e a energia pulsante da praça parecia vibrar ao redor dela, como se esperasse ansiosamente pela resposta que estava prestes a desenrolar. Ela olhou de volta para a mulher e para o bebê, sentindo uma nova onda de determinação. Eu vou fazer algo que nunca imaginei antes. A frase brotou da boca dela com um novo ar de propósito. Mas o que seria essa ação ousada que poderia transformar não só a vida dela, mas também de todos ali? Maria sentiu o coração pulsar forte enquanto seu olhar fixo no bebê a preenchia de uma mistura de medo e determinação. Era como se cada pequeno movimento da criança ecoasse uma oportunidade. Queria acreditar que aquele momento, aquela conexão inesperada, poderia significar algo muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Pedro, que se você me ajudar a me aproximar da mulher, aquele bebê, ele pode ser a chave para algo que nem sabemos ainda, disse, começando a formular um plano, seu desejo por mudança agora infundido com uma nova esperança. A ideia era ousada, mas talvez fosse a única saída. Mas como, Maria? O que você quer fazer com um bebê? Pedro questionou, sua frustração ainda clara. O que você vai dizer a ela? Isso pode ser um desastre. A insegurança na voz do irmão fazia escorrer pequenas gotículas de dúvida por sua mente, mas as imagens de sua mãe aflita e debilitada invadiam sua consciência. Algo precisava acontecer. Eu não sei ainda, mas eu preciso tentar. Precisamos chegar até ela, fazer com que ela veja que podemos fazer a diferença. Foi o que respondeu, sua voz subindo pela primeira vez com um leve toque de confiança. Eles caminharam pela multidão, cada passo reverberando em seu coração. Maria sentiu o cheiro de suor, de esperança e o fervor coletivo no ar. Cada rosto refletia determinação, mas ela sabia que, no fundo, muitos também sentiam o medo. Contudo, ela estava ali, prestes a transformar uma visão incerta em uma possibilidade real. Chegaram até a mulher e, ao serem vistos, um sorriso gentil surgiu no rosto dela. Oi, preciso falar com você, Maria começou, hesitante. É sobre o seu filho. Você se importaria de dar uma chance de ouvir uma ideia? Eu sinto que pode haver algo não apenas para mim, mas para todos nós. A mulher do vestido longo arqueou a sobrancelha, um pouco intrigada. Você parece muito preocupada, querida. O que você tem em mente? Maria fez uma pausa, respirando fundo, a expectativa nascendo em seu peito. Eu sou faxineira e venho de um lugar onde as pessoas lutam dia após dia. Minha mãe, ela precisa de tratamento, e se conseguirmos construir algo juntos, um projeto, uma mudança, uma nova oportunidade, talvez meu povo e eu pudéssemos finalmente contar com um futuro melhor. Seu filho pode ser a chave para isso. Se pudéssemos utilizar sua influência... A mulher a interrompeu, seus olhos brilhando com um misto de empatia e surpresa. Você realmente acredita que meu filho, um bebê, pode ajudar em algo tão grande? O entusiasmo dela parecia ressoar com a força das esperanças de Maria. Sim, se pudermos unir forças, talvez possamos galvanizar apoio. O amor de uma mãe e o sorriso de uma criança sempre tocam corações. Poderíamos usar isso como um símbolo, respondeu Maria, a emoção começando a transbordar de seu ser. Enquanto a mulher ponderava a proposta, a multidão ao redor deles parecia pulsar ainda mais. Maria sentiu um frio na barriga. Aquela não era apenas uma conversa, era uma escolha que poderia se transformar em mudança real e profunda. Pedro agora observava em silêncio, percebendo que a determinação de Maria era contagiante. Ele queria acreditar tão desesperadamente quanto ela.
Mas, ao mesmo tempo, o medo de perder a mãe e arriscar tudo o que haviam construído se agigantava no peito. Então, a mulher respirou fundo e, com um olhar de curiosidade, se inclinou mais perto. Se vamos fazer isso, precisamos de um plano bem sólido. Não será fácil, mas se você está disposta a se arriscar, estou disposta a ouvir. Uma onda de alívio passou pela alma de Maria e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Era um passo adiante, um primeiro movimento em direção à mudança. Mas enquanto as ideias começavam a fluir entre elas, a dúvida ainda pairava no ar. E se não funcionasse? As vozes na praça começaram a se intensificar, ecoando como um grito de esperança e luta. Mas no coração de Maria, o peso ainda estava ali, a sombra da sua mãe doente testemunhando seus passos. A vida é feita de escolhas, então que comece a verdadeira luta. Maria pensou, determinada. Mas um novo desafio estava prestes a surgir. Alguém se aproximava rapidamente, com uma expressão tensa. E o que essa pessoa trouxesse poderia mudar tudo. A figura que se aproximava era um homem alto, de paletó bem ajustado, que contrastava com a multidão despreocupada ao redor. Seus olhos, escuros e intensos, percorreram o espaço, em busca de algo, até pousarem em Maria e na mulher do vestido longo. O semblante sério e a caminhada apressada dele deixaram claro que não era apenas mais um curioso. Você precisa sair aqui agora, disse ele, interrompendo o que poderia ser o início de uma parceria transformadora. A mulher, surpreendida, olhou rapidamente para Maria, como se procurasse por um sinal. Quem é você? Perguntou ela, desafiadora, cruzando os braços. Sou Lucas, assessor de imprensa. Estamos fazendo uma cobertura deste evento e não podemos ter alvoroço em cima da sua proposta. As coisas podem sair do controle muito rapidamente, respondeu o homem, falando em um tom que misturava autoridade e urgência. Maria, no entanto, não estava disposta a se deixar intimidar. O desejo por mudança queimava dentro dela. Eu não vou embora. Este é o momento. Precisamos de apoio, e você não pode simplesmente nos afastar. Tente entender como isso é importante para todos nós. Lucas hesitou. O brilho determinado nos olhos de Maria fez seu coração vacilar. Entre a pressão do seu trabalho e a conexão pulsante que sentia no ar, ele se viu em um dilema. Ao lado de Maria, Pedro começou a perceber a tensão crescente e se aproximou, sentindo que a situação poderia descambar para algo perigoso. Deixe sua mensagem ser ouvida, não podemos perder essa chance, insistiu Pedro, pegando a mão da irmã com confiança. O momento pairava no ar, enquanto as vozes na praça ressoavam, misturando esperanças e descontentamentos. Mas a mensagem de Maria parecia ecoar com mais força. Lucas, ainda dividido, olhou novamente para a mulher. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Um projeto com um bebê? Isso não é exatamente uma ideia convencional. Não se trata apenas do bebê, trata-se da esperança que ele representa. Se unirmos esforços, podemos criar algo que vai além do que imaginamos. Pode impactar vidas inteiras, Maria disse, seu coração batendo acelerado. A mulher do vestido longo parecia gostando da ideia, mas olhar para aquela cena era como observar uma tempestade se formando. A pressão de uma nova realidade estava se aproximando. Se você acredita nisso, vamos lá. O que precisamos preparar? Ela disse, desafiando o assessor em uma mistura de ousadia e confiança. Vou precisar de um plano, e rápido. As câmeras estão a cada minuto mais próximas, e as perguntas vão começar. Lucas respondeu, percebendo que seus desejos pessoais estavam começando a se alinhar com a luta daquela mulher determinada. Maria e a mulher começaram a falar apressadamente, enquanto a tensão no ar aumentava. Pedro olhou ao redor, a atmosfera fervilhando com energia, mas uma pergunta começava a assombrar sua mente. Será que eles estavam mesmo prontos para o que estava por vir? Ainda não sabiam que aquele evento era apenas o primeiro passo de algo muito maior. Enquanto formulavam um esboço, um grito cortou o ar. É ela, é a mulher que está com o bebê. Olhares formavam uma tempestade de curiosidade, prontos para desvendar os segredos a seguir. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar, com câmeras em punho e olhares famintos por uma história. Maria sentiu a adrenalina subir. Era um misto de expectativa e medo. O que realmente vai acontecer agora? Pensou, sentindo uma reviravolta no coração. Algo grandioso estava prestes a ser revelado, mas a dúvida apertava.
Se der tudo errado, o que podemos perder? Refletiu. E enquanto se preparavam para o que viria, um novo dilema pulsava em seus peitos, como um tambor, indicando que a verdadeira luta estava apenas começando. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão enquanto as pessoas se aproximavam cada vez mais. Maria sentiu a pressão do momento em que os olhares se voltavam para ela e o bebê que carregava. O pânico e a excitação dançavam dentro dela, criando um turbilhão de emoções que a deixavam sem fôlego. Não podemos retroceder agora, Maria. A multidão quer você, Pedro sussurrou, tentando encorajar a irmã. Lucas, que observava tudo de perto, tomou uma decisão. Certo, vamos fazer isso, mas precisamos de uma abordagem clara, então se organizem, disse, puxando seu celular para anotar as ideias que saltavam de suas bocas. A mulher do vestido longo, percebendo o impulso de Lucas, rapidamente ofereceu sua ajuda. Que tal começarmos falando sobre a esperança e as lutas diárias que as mães enfrentam? Isso vai tocar o coração das pessoas, sugeriu ela com uma segurança que só aprovava no calor do momento. Maria respirou fundo. As palavras dessa estranha ressoavam dentro dela, como um eco reconfortante. Sim, posso falar sobre isso, sobre o que muitas de nós vivemos, ela afirmou, sentindo a emoção transbordar. Enquanto Pedro e a mulher organizavam os pontos que iriam abordar, Lucas capturava tudo em seu celular. Essa é uma história que pode tocar milhões. Vamos fazer isso valer a pena, ele exclamou, segurando o aparelho como se fosse um bastão de comando. Do outro lado, a imensidão da praça se tornava um mar de rostos interessados. A curiosidade efervescia e as câmeras estavam prontas para captar cada palavra. Maria olhou para o bebê em seus braços e, pela primeira vez, viu nele a esperança que falava. Sei que eles estão esperando uma resposta, mas o que eu vou dizer realmente importa, pensou. Com a adrenalina pulsando, Maria foi empurrada para o centro do grupo. Ela sentiu a mão de Pedro apertando a dela, como um âncora em meio ao turbilhão. Um repórter à frente, com um microfone em mãos, estava prestes a dar início à cobertura. Estamos ao vivo na Plaza da Esperança, onde uma mulher tem uma história incrível a contar ao mundo. É com vocês, Maria. O repórter se fez e o silêncio agora era uma sinfonia de expectativa. Maria olhou ao redor, sabendo que não poderia desapontar. A multidão a observava, alguns pareciam solidários, outros céticos. Mentes e corações estavam prontos para ouvir. Com a voz embargada, ela começou. Eu sou mais uma entre muitas mães que enfrentam dificuldades. Seu discurso surgiu como um rio transbordando, alimentado pela esperança. Ela falava sobre a força que cada mãe carrega em seu peito, as lutas diárias e a luz que seus filhos trazem em meio à escuridão. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente, como se cada palavra fosse uma lamparina na noite escura. Enquanto ela se expunha, Lucas percebia as reações da multidão. Algumas pessoas começavam a enxugar lágrimas, outras trocavam olhares de cumplicidade. O poder de sua mensagem estava gerando um impacto real. E então, a presença do bebê se fez crucial. Ao olhar para ele, um pensamento surgiu. E se essa criança fosse a chave para algo ainda maior? Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se o destino estivesse a seu favor. Com um sorriso leve, continuou. Ele é a esperança de um futuro melhor. Mas antes que pudesse terminar, outra interrupção aconteceu. Um homem de terno aparente invadiu o espaço. O olhar determinado e a postura imponente eram inconfundíveis. O murmúrio começou a crescer e um arrepio percorreu a coluna de todos que estavam ali. O que ele queria? O que sua presença significava para a mensagem que Maria estava tentando passar? Desculpe interromper, mas isso não é o que você pensa, ele anunciou, fazendo o coração de Maria acelerar. O que estaria prestes a ser revelado? Ela se preparou para o desdobramento que poderia mudar tudo. O homem de terno avançou, como se a multidão se dividisse para dar passagem a ele. O olhar dele era fixo em Maria e a tensão no ar ficava cada vez mais palpável. A confusão se misturou à expectativa de todos que assistiam, como se a vida de Maria estivesse prestes a mudar em um abrir e fechar de olhos. Quem é você? Pedro questionou, a voz carregada de preocupação. Ele se posicionou ligeiramente à frente de Maria, como, se quisesse protegê-la, o olhar de irmãos mais velhos sempre pronto para defender.
Meu nome é Rafael, eu sou advogado e venho em nome do senhor Afonso Oliveira. Ele não pode estar aqui, mas queria que soubesse que o seu bebê... A voz de Rafael hesitou por um instante. O silêncio foi quebrado por murmúrios nervosos da multidão. Maria sentiu um frio na barriga. Que tipo de ligação poderia haver entre o pai do seu filho e aquele homem desconhecido? Ele é... especial? Questionou Maria com hesitação, tentando organizar os pensamentos em sua mente confusa. A multidão parecia estar pendurada em cada palavra, e até as câmeras estavam paradas, como se o tempo tivesse parado. Sim, o senhor Afonso tem uma proposta. Ele quer ajudar você e seu filho, disse Rafael, olhando nos olhos de Maria com firmeza. Ele acredita que o seu bebê representa uma nova oportunidade e quer que você venha até ele para discutir um possível apoio. Maria levou um tempo para processar a declaração. A imagem de Afonso, o empresário conhecido por sua fortuna, mas também por sua fama de ser um tanto quanto problemático, passou pela sua mente. O que ele queria com o filho dela? E por que ele estava disposto a ajudar? O medo e a desconfiança começaram a tomar conta. Por que ele faria isso? Lucas interveio cruzando os braços com uma expressão cética. Por que um milionário se importaria com uma faxineira e o bebê dela? Esse é o ponto que precisamos entender, Rafael continuou, sua voz ainda calma e controlada. O senhor Afonso teve um filho e, por circunstâncias da vida, acabou perdendo a mãe logo depois do nascimento. Acredita que cada criança é uma segunda chance e ele vê esperança no seu bebê. O silêncio que se seguiu fez o coração de Maria acelerar. A ideia de que seu filho pudesse estar conectado a um mundo totalmente diferente a deixava assustada, e ainda assim havia uma faísca de esperança. Um apoio que poderia mudar tudo, mas a um custo que ela ainda não compreendia. Maria olhou para o bebê em seus braços, o pequeno que trazia tanta luz em sua vida. As lágrimas brotaram em seus olhos quando considerou a vida deles. Poderiam ter a chance de uma vida melhor, mas o que deveria abrir as portas também poderia trazê-las de volta. É uma decisão difícil, Maria, Pedro disse suavemente, percebendo a tempestade de emoções dentro da irmã. Você precisa pensar no melhor para você e seu filho. Ele não pode pagar o preço, seja qual for, por esse apoio. Rafael observou a interação, sua expressão mostrando uma mistura de impaciência e compreensão. Se preferir, posso dar tempo para você pensar, mas a proposta é real e pode mudar tudo. As palavras dele ecoavam na mente de todos. O que ela deveria fazer? E se a escolha fosse um erro? Logo, a multidão soltou um murmúrio e algumas pessoas começaram a sussurrar a respeito, preocupadas sobre os próximos passos. De Maria. Isto pode ser a resposta, pode ser a grande virada, pensou. Mas a preocupação dançava como uma sombra em sua mente. E se esse homem estava apenas brincando com suas esperanças? Maria respirou fundo, sorrindo, mas a insegurança ainda pulsava forte em seu peito. Eu preciso de tempo, ela respondeu finalmente, a voz tremendo. O futuro parecia novamente um mar incerto. Enquanto Maria tentava juntar as peças, outra pessoa na multidão levantou a mão, chamando a atenção de todos. Com um tom de voz firme e decidido, alguém gritou: "E se a verdadeira verdade sobre esse bebê for algo que nós não sabemos?" O estrondo daquela afirmação fez o coração de Maria disparar. O que mais estava envolvido naquela situação? E isso poderia ser pior do que ela já imaginava? O que mais estava por vir? Maria sentiu como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. Olhares penetrantes se voltavam para ela e a multidão parecia se crescendo, como se fossem um mar de incertezas disposto a engoli-la. O rosto conhecido do homem interno refletia uma presença impositiva, mas agora o que mais a inquietava eram as palavras que ecoavam no ar, como se fossem um presságio. Por que outro mistério? O que mais não sei sobre meu filho? Pensou, apertando o bebê contra o peito, buscando conforto na fragilidade dele. Lucas, seu irmão, parecia tão perdido quanto ela. Ele moveu os olhos freneticamente entre Rafael e o restante da massa de pessoas, como se elementos da sua vida também estivessem se rearranjando bem diante de seus olhos. A expressão de Pedro se tornava cada vez mais preocupada e, ao mesmo tempo, a indignação começava a aparecer nas feições dos espectadores.
Quem é você para fazer essas suposições sobre um bebê inocente? Gritou alguém da multidão, sua voz carregando a indignação de muitos. Maria sentiu um aperto no coração. Não era apenas ela nessa luta. Havia admiradores, defensores, gente que se importava. O peso da expectativa a deixava ainda mais nervosa. Rafael, então, respirou profundamente, como se buscasse paciência em meio ao turbilhão. Eu não sou um adversário, minha intenção é ajudar, mas é importante entender o que está em jogo. Ajudar? Com o que exatamente? Lucas interrompeu, cada palavra sua como um golpe. Se essa ajuda tem algum truque por trás, você não pode nem contar. O que mais pode vir à tona? As palavras dele ressoaram na mente de Maria. E se a ligação que Rafael fazia entre seu filho e o senhor Afonso estivesse longe da bondade? Uma segunda chance não era apenas uma bênção, mas um feitiço que poderia cativá-los para algo que não poderiam controlar. É uma escolha difícil, sim, mas não estou aqui apenas para falar. É a verdade que precisa vir à tona, insistiu Rafael, olhando fundo nos olhos de Maria. Seu bebê pode estar relacionado a algo muito maior do que imaginamos. Existem forças em movimento que conectam vidas e seu filho pode ser parte disso. Parte de um legado. Um murmúrio crescente começou. As reações ao redor se dividiam entre o ceticismo e o interesse. Mas Maria sentia que estava se perdendo. O peso de um legado era um fardo que ela nunca havia pedido. O silêncio se estabeleceu quando uma nova voz se destacou na multidão. Quem é o pai do seu bebê, Maria? Uma mulher idosa com traços fortes e olhos penetrantes clamou. Era uma pergunta que já pairava no ar, mas ninguém tinha se atrevido a formular. Nesse instante, o mundo ao redor de Maria ficou em câmera lenta. Todos os olhares se fixaram nela, como se esperassem que uma verdade escondida oportuna surgisse de seu coração. Como poderia explicar que tudo o que ela sabia poderia não ser suficiente? A história de seu passado se entrelaçava com o desconhecido, e muitos segredos pareciam ganhar vida. Imagina só, pensou Maria, uma onda de desespero refletido em seu olhar. E se não fosse uma história simples de amor e dor, mas algo mais profundo, mais complicado? Rafael percebeu a hesitação dela. Maria, às vezes, a vida nos fornece pistas que desafiam nossas percepções. O que você acha que sabe pode não ser a imagem completa. Podemos descobrir a verdade juntos. Um calafrio percorreu a espinha dela. O que ela estava prestes a escolher poderia mudar não só o futuro de seu filho, mas também a sua vida para sempre. Andar nesse caminho significava aceitar o desconhecido, e um novo horizonte se desenhava diante dela. Enquanto todos aguardavam, Maria olhou novamente para seu bebê. No fundo, havia uma luta interna entre a esperança e o medo. E então, um pensamento a atravessou como um raio. E se ela quisesse descobrir pela primeira vez a verdade, não só sobre ele, mas sobre si mesma? E se a resposta não está apenas no que ele quer, mas no que eu realmente preciso para nós? Maria respirou fundo, as palavras vibrando em sua mente. Olhou para Rafael e com a voz embargada murmurou: "Eu preciso de respostas." A multidão continuava a se agitar, mas agora ela sentia que uma nova fase estava prestes a começar. Ao mesmo tempo, uma nova sombra parecia se aproximar do horizonte. Havia uma pergunta inquietante pairando no ar. Qual verdade Maria realmente estava prestes a enfrentar? Maria sentiu o peso da expectativa, enquanto olhares curiosos se fixavam nela. O momento estava carregado de tensão, como se cada respiração a levasse mais fundo em um abismo de decisões. "Eu preciso de respostas", repetiu, a voz trêmula mas resoluta. Tornava-se claro que a busca pela verdade era mais do que uma necessidade, era um anseio profundo por liberdade. O marido da mulher do vestido longo, que observava com cautela, deu um passo à frente. "Se você busca compreensão, nós também. Todos nós nos importamos, mas precisamos saber quem realmente é o pai do seu bebê." As palavras reverberaram no ar. Maria fechou os olhos por um momento, permitindo que a saudade e a dor do passado remoessem no passado. A envolvessem. Lembrou-se de quando soube que estava grávida. Tudo parecia tão incerto, e a figura do pai se tornara um fantasma em sua vida.
Ele havia partido, deixando apenas memórias confusas e promessas quebradas. Eu não sei se posso revelar tudo, começou Maria, tentando organizar os pensamentos. O pai do meu filho era alguém que não conseguia amar como deveria. Tive que enfrentar minha realidade sozinha, e foi uma luta diária. Rafael, percebendo o quanto ela se sentia vulnerável, fez questão de intervir. Maria, você não está sozinha. Nossas histórias se entrelaçam. O que você não sabe é que seu passado e o do Sr. Afonso podem ter mais conexões do que você imagina. Todos pareciam prender a respiração, aguardando a clareza que Maria ainda não tinha. E ali, ressentimentos e medos começavam a se dissolver em um novo entendimento. Ela olhou para o bebê, sentindo uma onda de proteção invadindo seu peito. Meu filho representa tudo o que eu não tinha, disse, a voz firme agora. Ele é inocente e merece crescer longe de qualquer sombra que carreguei. Quero que ele tenha um futuro radiante e, se isso significar desvendar verdades dolorosas, estou disposta a enfrentar. As palavras tocaram os corações ao redor. O apoio da multidão começou a se manifestar em aplausos. Maria sentia a energia se intensificando, um combustível vital para sua luta. Por favor, vamos falar com Afonso, Rafael sugeriu. Se ele deseja ajudar, talvez tenhamos a chance de montar um plano que beneficie a todos nós. Maria assentiu, a determinação encontrando um lar dentro dela. Sim, vamos, a vida é feita de escolhas, e essa é a minha, buscar a verdade e lutar por um futuro melhor. Conto com você, disse Pedro, o olhar de admiração preenchendo seus olhos enquanto ele pegava a mão da irmã, revelando um laço de irmandade e força. Enquanto caminhavam em direção ao novo desafio, o céu começava a mudar. A brisa fresca trazia um aroma de renovação, e a chuva fina que começava a cair parecia sinalizar a purificação de suas lutas passadas. Dentro da mansão, a opulência que antes a sufocava agora parecia menos intimidante. Maria estava ali para se firmar como mãe e lutadora. Ao entrar, a gravidade da situação a envolveu novamente, mas a ideia de um futuro materializava mais força em seu ser. Afonso a aguardava em uma sala ampla. Quando os olhos dele encontraram os de Maria, ele se levantou e um semblante de compaixão surgia em seu rosto. Maria, eu soube que você estava aqui e que deseja respostas, disse Afonso, a voz transbordando sinceridade. E eu quero que saiba que estou aqui para ajudar, não para ferir. Então vamos falar sobre o que realmente significa essa ajuda, ela disse, a coragem pulsando. Meu filho precisa saber que seu futuro é promissor. Quero lhe dar a vida que não tive. Afonso assentiu, e a conversa fluiu. Ele explicou seu desejo de transformar a dor do passado em um novo começo. Juntos, encontraram um começo. Formas de conectar suas histórias, criando um projeto social que uniria as classes, utilizando o bebê como símbolo de esperança. No entanto, enquanto a conexão se aprofundava, Maria ainda sentia o peso do que poderia acabar por ser revelado. As escolhas que tomaria de agora em diante moldariam não só a vida do filho, mas de todos ao seu redor. Conforme os dias se passavam e a verdade se desenrolava, novas etapas de realização surgiram. Através de angústias, lágrimas e desafios, Maria começou a ser vista, não mais como a faxineira, mas como um agente de mudança. Ela viu as paredes da mansão se abrirem para receber não só o que era valeu, mas o que era verdadeiro. E o bebê, sempre presente, se tornou o símbolo de tudo o que a união poderia transformar. A corrente de apoio se alastrava e a luta de uma mulher tornou-se a luta de todos. Maria, agora cheia de fé e determinação, sabia que a vida ainda a reservava mistérios. Mas a grande verdade era que juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O sorriso do bebê refletia a luz de um futuro que finalmente parecia brilhar. No final, Maria não apenas se libertou das correntes do passado, mas construiu um legado de esperança, fortaleza e amor verdadeiro. E você, que acompanhou essa jornada emocionante, se sente parte dela? Se inscreva imediatamente no canal e não perca as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora para fortalecer nosso alcance e ajudar a espalhar essas mensagens de transformação. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível e compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora. Este é o momento de mostrar seu apoio. A história de cada um de nós merece ser contada.